A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Hoje estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje estamos chegando na lição de número 9. Iremos comentar a lição que fala sobre entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos comentando um acontecimento relatado no livro de Daniel, que é talvez um dos mais conhecidos no meio cristão, quando se fala do profeta Daniel, que é justamente Daniel na cova dos leões. Então, este assunto é o que nós trataremos na lição de hoje, que está relatada justamente no 6º capítulo do livro de Daniel. E nesse 6º capítulo é onde há essa mudança significativa, vamos falar assim, da paisagem, na paisagem, vamos falar política, na paisagem governamental da época. Por quê? Porque o Império Babilônico caiu, e Daniel também fez parte do Império Babilônico, na pessoa de Nabucodonosor, de Belsazar, como nós já comentamos aqui em lições anteriores, e hoje estaremos agora falando em um outro contexto político e administrativo, que é quando Daniel, mesmo passando de um reinado para o outro, ele permanece com a sua influência dentro do governo, mas agora não mais no governo babilônico, mas no governo medo-persa. Então, nesta lição de hoje, nós vamos ver sobre esse regime administrativo, esse regime político. Daniel vai se deparar com a sua maior provação, vamos falar assim, a maior provação da sua vida. Porque é justamente no Império Medo-Persa que ele é confrontado com a pressão de quê? De abandonar a sua devoção ao Deus de Israel, ao Deus a qual ele servia e continuou servindo. Então, esta lição vem justamente para mostrar isso, que quando a lei dos homens ela vem subjugar aquilo que está na palavra de Deus, ou seja, a essa lei, ela não é seguida pelos servos de Deus, mesmo sabendo que vai sofrer represálias, perseguição ou até ir à morte, como aconteceu com o profeta Daniel, que nós vamos ver o final dessa história. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre vivendo sobre o novo governo. É justamente aquilo que falamos na introdução, que o capítulo 6 vai começar agora com a descrição de um novo rei. E como é chamado esse novo rei? Esse novo rei é chamado de Dário, o Medo. Em Daniel, capítulo 5, versículo 31, encontra isso. Então, há discordâncias de algumas pessoas, de alguns estudiosos, historiadores, quanto a essa pessoa de Dário, porque alguns estudiosos e até teólogos acreditam e afirmam que esse Dário é o Ciro. Só que quando nós vamos nos debruçar, principalmente no livro de Daniel, vamos perceber que Dário e Ciro não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes. E isso já está nas Sagradas Escrituras, porque o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 1, fala que Dário ele foi constituído rei, ou seja, existia um rei que era o Ciro, na verdade, né, que colocou Dário como corregente justamente naquela área ali do seu império. Em Daniel, capítulo 5, versículo 31, fala que Dário ocupou o reino. Então, meus amados irmãos, os relatos bíblicos ele também nunca se refere a Dário como rei da Médio-Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia, ou seja, ele foi um rei da Babilônia, ou seja, um rei que foi atribuída a ele a governança daquela localidade do império que caiu. Qual império caiu? O Império Babilônico. E nós, como vamos estudar história e geografia bíblica, vamos perceber que o reino babilônico ele tinha grandes proporções, mas o Império Medo-Persa foi muito, muito e muito maior do que o reino babilônico. Então, certamente existia governantes em várias províncias espalhadas pelo Império Medo-Persa. Então, esse Dário que nós estamos falando aqui é uma pessoa diferente de Ciro, não são a mesma pessoa, ou seja, existia Ciro, rei do Império Medo-Persa, e Dário, governante da Babilônia. Então, qualquer que seja o outro nome atribuído a Dário, né, não há qualquer contradição nessa escritura. Não tem. E Daniel foi testemunha ocular da história.
e inspirado por Deus justamente para fazer o registro como está nas Sagradas Escrituras. Então, o que nós vamos ver aqui é que o testemunho de Daniel, para não mencionar a questão da inspiração divina, é certamente mais confiável do que aqueles lisonjeiros cortesões ou historiadores, conhecedores apenas por ouvir dizer. Ou seja, nós estamos diante de um relato de uma pessoa que foi uma testemunha ocular, ou seja, estava vivenciando aqueles fatos ali e registrou justamente conforme aconteceu. O novo governo e a sua política. Então, após a conquista da Babilônia, era esperado que os vencedores da guerra organizassem o seu novo reino, tanto para manter a lei e a ordem, quanto para obter benefício dos povos conquistados, especialmente impostos. Então, para tanto, a nova dinastia estabeleceu uma série de reformas administrativas, e essas reformas vieram a ajudar a estruturar o império e a economia. Então, não seria impróprio lançar mão de homens qualificados que tinham previamente servido no reino da Babilônia. E é justamente nesse ponto onde entra o profeta Daniel. Daniel, ele deixou de ter um chefe para ter outro chefe, ou seja, ficou subjugado a um rei e a um reino e prestava seus serviços, e nós temos que frisar aqui que não era um serviço qualquer, era um serviço prestado com eficiência e com cuidado. Por quê? Porque o servo de Deus, ele trabalha em qualquer lugar, independente de que o seu patrão seja crente ou não, ele trabalha de igual modo. Por quê? Porque ele sabe que o seu bom testemunho de vida reflete a imagem de Cristo em sua vida, que no caso aqui refletiria a imagem de Deus na vida de Daniel. Então, o reino foi dividido em quê? Em satrapas. E essas satrapas tinham governantes, ou seja, existiam as satrápias, que o reino Medo-Persa tinha 127 províncias, né? E dentro das satrápias que existiam as províncias. Não sabemos ao quanto tinha, mas o que sabemos é que tinha 3 governantes que governavam justamente um número certo de províncias, e Daniel era um desses 3 governantes, ou seja, Daniel tinha um cargo de excelência, tinha um cargo elevadíssimo, vamos falar assim. Ele fazia parte daqueles 3 governantes que foram nomeados, aqueles 3 presidentes, vamos falar assim, que eram chamados de príncipes, né? E ele tinha justamente essa responsabilidade de supervisionar, de administrar, garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis, com as diretrizes que eram estabelecidas pelo rei. E eles eram responsáveis também por relatar qualquer irregularidade ou algo que acontecesse inadequadamente dos outros satrapas, vamos falar assim. Então, Ciro, que era o imperador, era o rei do Império Medo-Persa, ele tinha uma política também de maior tolerância. Isso nós entendemos bem, por quê? Porque ele promulga leis, e isso foi conhecido e descoberto pela arqueologia, que é o que nós chamamos hoje de cilindro de Ciro. E esse cilindro mostrava ali que Ciro promovia a justiça, a liberdade religiosa e permitiu vários grupos étnicos praticar as suas crenças conforme desejasse. E não foi à toa que ele foi o que foi levantado por Deus dentro do Império Medo-Persa para libertar o povo do cativeiro babilônico que durou 70 anos, como os irmãos sabem. Então, mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel ele foi perseguido pelas suas convicções. E isso mostra, meu irmão, que embora em muitos países os crentes tenham ampla proteção jurídica de expressão das suas crenças, com previsão justamente na Declaração Internacional de Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos, de serem forçados justamente a relegar a fé. A previsão da liberdade religiosa na Constituição e nas leis, ela não garante que os cristãos não serão discriminados e ofendidos, especialmente por causa de imposições ideológicas. O autor prossegue falando, o ponto 2 vai falar sobre a conspiração contra Daniel. Então, em razão da conduta de Daniel e da sua excelência, começou agora ele a se distinguir com relação aos demais, ou seja, dentre os demais presidentes. Quantos presidentes tinham? 3. Daniel era um desses 3. Então, ele não era qualquer um. Ou seja, Daniel se distinguiu até daqueles 3. Era ele mais 2. Então, o rei já estava percebendo que o serviço que Daniel prestava era um serviço de excelência. Por quê? Porque era um servo de Deus. E o servo de Deus, ele se destaca onde quer que ele esteja. Então, as pessoas começaram a olhar
para Daniel e sentiram-se ameaçadas. Por quê? Porque o rei tinha um intento, era de colocar Daniel acima dos outros dois. E o rei pensava justamente nisso, em promover Daniel. E isso revela que Daniel, além de ser fiel, além de ser zeloso nas questões religiosas, ele também era um profissional qualificado. Era um profissional dedicado, fazendo com que se sobressaísse nas suas atividades. Então, o exercício profissional, meu irmão, é mais que uma mera ocupação. O exercício profissional pode ser uma vocação, pode ser um chamado para servir, um chamado para contribuir para o bem comum. E a Bíblia recomenda fazer tudo conforme nossas forças. Tudo que vier às nossas mãos, que nós viemos a fazer de acordo com as nossas forças. E isso é feito para o quê? Para a glória de Deus. Mas se por um lado, a excelência de Daniel provoca boa impressão no rei, por outro, incomodou, vamos falar assim, os seus colegas de trabalho. Por quê? Porque o brilho de Daniel começa a ofuscar os demais. E a inveja brota no coração daquelas outras pessoas. E isso é algo que, infelizmente, ocorre com enorme frequência em qualquer ambiente. Irmão, é em qualquer ambiente, inclusive na igreja. Então, em vez de reconhecer justamente a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho da destruição e fazem uso de quê? De fofocas, de tramas, de acusações caluniosas. Então, por isso, dentro dos bastidores do poder do reino, os demais presidentes e governadores arquitetaram um complô. Para o quê? Para acabar com a imagem de Daniel perante o rei. E por isso eles procuravam ocasião para difamar Daniel. E a Bíblia afirma, contudo, que eles não encontraram qualquer coisa que pudesse denegri-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 4. Então, percebendo que não teriam nada contra Daniel, tendo em vista a sua conduta ilibada, os líderes agora o que mudam a sua estratégia e resolvem encontrar na lei de Deus, ou seja, na lei do Deus de Daniel, na lei do Deus verdadeiro, algo que pudesse prejudicá-lo. E procuram e passam justamente a querer prejudicar Daniel pela sua fé, pela sua integridade ao Deus de Israel. Então esses homens perversos, meu irmão, eles fizeram o quê? Propuseram ao rei que fosse proibido em todo o reino, no período de 30 dias, que se fizessem petições, que se fizessem orações a qualquer outra divindade ou homem, a não ser ao rei. Então a punição pela desobediência seria o quê? Ser lançado na cova dos leões. Ser lançado na cova dos leões. Então a estratégia dos inimigos de Daniel, meu irmão, em muito ela se assemelha aos secularistas anticristãos, procurando centralizar no Estado a figura da divindade. Então, sem dúvida, meu irmão, buscam de todas as maneiras restringir a manifestação das crenças e punir a convicção dos servos do Senhor. Na legislação e em decisões judiciárias, nós vemos aí que surgem novos entendimentos. E esses entendimentos novos é para quê? Que procuram amordaçar a voz da igreja, abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade de expressão. Nós vivemos uma era de suposta tolerância, quando na verdade não tem tolerância nenhuma. Nós estamos numa época que podemos falar é a intolerância da tolerância, ou seja, a tolerância dos intolerantes. Não existe, existe a intolerância dos tolerantes. Então, é isto que nós estamos vivendo nos dias atuais. Encerrando o tópico da lição, o último vai falar sobre a lei dos homens e a lei de Deus. Porque mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou. Porque o decreto do rei assinou-se 30 dias, ninguém no reino poderia elevar sua voz em adoração, em oração a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem a não ser o rei. E quem fosse pego fazendo tal seria lançado na cova dos leões. E Daniel, diante dessa situação, o que é que ele faz? Não se acovarda, não se amedronta. E ele está justamente oferecendo seu testemunho da sua fé. Ainda que fosse um alto funcionário e que ocupasse um lugar de privilégio no império, o profeta ele não negou a sua integridade, não negou a sua fidelidade a Deus com medo de perder status. O servo de Deus, meu irmão, sempre fora obediente ao rei.
Porém, ao perceber que a lei humana estava contrariando a lei de Deus, ele desobedeceria a um injusto mandamento. E ele ia fazer agora o quê? Exatamente aquilo que o decreto proibia: buscar ao Senhor em oração. Foi a mesma coisa que Pedro e João fez quando estavam pregando o evangelho, levaram ele às autoridades falaram o que para ele? Não fale mais desse Jesus. Pedro olha com autoridade e fala: o que mais importa, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Então a lei de Deus, ela sobrepõe a lei humana. Quando a lei do homem vem tentar restringir e impedir aquilo que o evangelho de Deus, a palavra de Deus preconiza, certamente ela vai ser desobedecida. Mas por quê? Porque nós somos fiel àquele que governa não só os céus, mas também a terra, porque todo o poder está em suas mãos. Então a lei de Deus, ela suplanta a lei humana. Em que sentido que nós estamos falando? Não é toda a lei que você vai desobedecer, não. O que essa lei que vai entrar em discordância com a palavra de Deus. Ou seja, a lei que está lá não é para pregar mais o evangelho. O crente vai deixar de pregar? Não, vai pregar o evangelho. Aqui com Daniel. Daniel, não é para orar nenhum outro Deus. Eu vou ficar 30 dias sem orar e sem falar com meu Deus? Não, vou falar com meu Deus. Ou seja, essas leis sim, elas são desobedecidas e desobediência nesse ponto aqui não vai causar conflito na mente daquela pessoa que está infligindo, vamos falar assim, a lei humana. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é maior do que a lei dos homens. E vamos ver também o poder da oração, porque diante daquele momento de provação, Daniel foi justamente como ele ia de costume 3 vezes ao dia para o seu quarto, buscar a Deus em oração. E ele orou persistentemente, pondo-se de joelho 3 vezes ao dia, como era de costume. Então, com a sua coragem, não é surpreendente que Daniel tenha mantido a sua fé e o seu culto devocional a Deus. Ele continuou a buscar o Senhor como sempre havia feito. Não era um decreto real que eu faria parar. Então a bravura do profeta faz-se evidente pelo fato de ele orar numa posição que poderia ser vista por todos que passassem. Por quê? Porque ele orava com as janelas abertas e viradas para Jerusalém. Porque Daniel, mesmo longe de Jerusalém, ele expressava o seu amor e sua ligação espiritual com a cidade de Jerusalém, aonde o templo foi destruído. Ou seja, ele tinha anseio da restauração do templo, ele tinha anseio da restauração de Jerusalém. Ele esperava pelo cumprimento das promessas divinas que adviriam de vir, porque isso que ele entendeu, porque ele era um homem espiritual e leu as escrituras sagradas, especificamente o livro do profeta Jeremias, e compreendeu e entendeu que o tempo duraria 70 anos de cativeiro. Então o cativeiro teria um fim. Teria um fim. E Daniel, quando ele está orando justamente com as janelas abertas, ele também estava dando um testemunho público de sua fé em Deus. Ele não escondia, meu irmão, ao Deus ao qual ele pertencia. Ele não escondia a sua religião. Ele mostrava pelos seus atos e pelo seu proceder que ele tinha um Deus, que ele tinha uma religião, mesmo sofrendo perseguição, como essa de fato aqui estava acontecendo. Então, o que Daniel estava fazendo? Estava demonstrando que a fé não se restringe ao ambiente particular. Ela é expressa e percebida por todos em qualquer esfera, como Daniel fez na vida pública e particular e na vida devocional. Ele se mostrava cristão porque era servo do Deus Altíssimo. E diante daquela situação, as pessoas viram Daniel orando, porque sabiam que 3 vezes ao dia ele ia orar. Então, o que aconteceu? O plano foi dado sequência, porque eles não queriam pegar Daniel em algum erro e não encontraram erro nenhum, a não ser na lei do Deus, como eles falaram de Daniel. Então, Daniel ora todo dia. Então, vamos falar para o rei, para ninguém orar a nenhum outro Deus ou homem. E foi justamente neste fato que Daniel, vamos falar assim, entre aspas, foi pego. Né? Porque o complô, a estratégia era justamente essa: denegrir a imagem de Daniel e fazer com que ele perdesse a influência real junto ao rei, que queria promovê-lo acima de todos os outros governadores e presidentes. E fizeram isso com Daniel. Daniel estava orando, Daniel estava suplicando diante de Deus. Isso é um belo testemunho. E não há melhor privilégio do que ser flagrado buscando a Deus com intensa oração.
E isso, meu irmão, vai de encontro a esse relato de Daniel justamente com o que se prega hoje em dia por aí, né? Os teólogos da prosperidade, os dos triunfalismo espiritual, que fica dizendo que viver com Deus, estar com Cristo, é estar isento de sofrimento, é estar isento de provações e de luta, quando a Bíblia não mostra isso, a Bíblia, nenhum momento a Bíblia reflete isso que são ensinados por essas pessoas que tentam enganar os outros em busca de recursos financeiros. O que a Bíblia mostra aqui, que o crente, ele pode passar por provações? Pode. O crente, ele pode também deixar de passar por provações? Pode. Mas o que eu tenho que entender? Que passando ou não por provações, eu tenho que estar diante de Deus em sinceridade do coração. Mas se eu estiver que passar por provação, eu tenho que passar dando glória a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai nos mostrar como muitos dos servos de Deus foram perseguidos, foram mortos, açoitados, acorrentados, apedrejados, estiveram famintos no deserto, ou seja, passaram por privações na sua vida. E isso que aconteceu, essas privações, é justamente por servir ao Deus vivo, por servir ao Deus de Israel. Então, meu irmão, que nós viemos fazer como Moisés, que mesmo sendo filho ali adotivo do faraó, ele rejeitou ser chamado filho da filha de faraó para sofrer os vitupérios de Cristo, ou seja, os sofrimentos que advêm da mensagem da salvação, da mensagem que leva o homem à vida eterna. Então, meu irmão, depois de usarem de perguntas induzidas com a notória intenção de sequestrar o pensamento do rei, os governadores e presidentes conseguem enganar o rei, porque Daniel é visto orando e a situação vai ser levada ao rei, só que não levam diretamente acusando Daniel. Por que não leva diretamente acusando Daniel? Porque o rei tinha uma estima por Daniel. O rei queria promover Daniel. Então eles vêm ali, como nós falamos na nossa linguagem popular, veio comendo o bolo pelas beiradas, para justamente induzir ao rei a cumprir aquilo que eles tinham assinado na lei. Foi justamente isso que eles fizeram. Passaram a acusar Daniel e o rei fica numa sinuca sem bico, ou seja, sem saída. E neste ponto aqui nós vemos dois aspectos evidentes. Primeiro, aquelas pessoas mostraram desprezo quanto à origem de Daniel. O que é que eles falam? Daniel, que é um dos exilados de Judá, ou seja, falando, Daniel, que não é do nosso povo, e está exercendo autoridade sobre o nosso povo, é ele que nós estamos falando. Ou seja, o desprezo que tem pela origem de Daniel. E em segundo lugar, o rei deixa-se ser manipulado, né? Porque deixou ser manipulado justamente pelo seu egocentrismo. Como é que a pessoa vai ensinar uma lei que ninguém pode buscar outro Deus, nem outro homem, a não ser o rei, durante um período de 30 dias? Ou seja, aquilo massageou o seu ego e ele assinou a lei de bom grado. Mas o que acontece? A denúncia é feita, o rei agora está contra gosto, por quê? Porque ele tinha uma afeição por Daniel, mas tinha que cumprir a lei do Medos Persa, que é uma lei que não retroagia, não se voltava atrás e nem se anulava. Então o rei mandou fazer com que Daniel lançassem Daniel na cova dos leões. Ele não queria isso para Daniel, ele não queria a morte de Daniel. E ele fala para Daniel, né, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Que ele o livre. Então, depois que a cova foi tampada por uma pedra e selada, o rei não dormiu tranquilo, meu irmão. Passou a noite angustiado, passou a noite em vigília, passou a noite jejuando, preocupado justamente com o que sucederia a Daniel. E pela manhã, logo cedo, assim que o sol raia, o galo cantou, ele se levanta e vai justamente com pressa lá à cova dos leões e chega lá e chama por Daniel. Mas ele chama Daniel com uma voz triste e falando, disse a Daniel, isso está em Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Meu irmão, isso quando nós lemos, para nós hoje parece tranquilo. Agora imagine estar dentro dessa situação, tanto Daniel quanto o rei. O rei não queria a morte de Daniel. Daniel certamente também não queria morrer, porque foi lançado na cova dos leões para ser morto. Para ser morto. Mas, e nós não temos os pormenores do que aconteceu naquela noite na cova dos leões.
Nós não temos os pormenores. O que nós sabemos é que Daniel passou por uma experiência de livramento divino, ou seja, um milagre divino aconteceu. Por quê? Porque Deus enviou o seu anjo, como Daniel falou, e fechou a boca dos leões. Não foi a boca do leão, não foi a boca dos leões. Tinha mais de um. Para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante de Deus, e contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então, em contraste com o desespero do rei, que foi correndo para ver se Daniel estava vivo, Daniel responde calmamente, serenamente, expressando justamente compaixão ao rei que autorizou a sua morte. Daniel fez o que? Sinal de respeito. E ele explica que Deus é que fechou a boca dos leões. Deus é quem preservou a sua vida. Do mesmo modo que Deus havia preservado a vida dos 3 jovens quando foram lançados na fornalha de fogo, aqui Deus também manda um ser espiritual para proteger e livrar o seu servo fiel e temente a Deus, que é Daniel. Então Daniel é livre. Então Daniel enfrentou a pressão justamente de abandonar sua devoção a Deus neste relato aqui da cova dos leões. Mas ele escolheu permanecer firme, ele escolheu permanecer na sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Não é para orar, eu oro, não é para anunciar o evangelho, eu anuncio. Por quê? Porque a lei de Deus, ela suplanta a lei dos homens quando entra em discordância, justamente para fazer com que o reino de Deus deixe de progredir a mensagem do evangelho aqui na terra. Então, em vez de ser leal ao governo, Daniel manteve-se leal a Deus. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, não. Nem fazer o rei retroceder, não podia. Mas ele podia uma coisa, é ser fiel e ser íntegro a Deus. E Deus livrou Daniel em meio do problema, e não do problema. Ou seja, Daniel foi livre, recebeu livramento, recebeu ajuda, auxílio na cova dos leões. Deus muitas vezes nos coloca em situações que nós nos sentimos um pouco desesperados por causa das adversidades, por causa das tribulações que nos acometem, mas os relatos bíblicos nos mostram que Deus tem o poder de livrar, sim, da provação, mas o nosso Deus, ele também tem o poder de nos livrar na provação. Isso nós vemos no relato de Daniel. Daniel foi livre, recebeu livramento, recebeu auxílio divino dentro da cova dos leões, ou seja, passou pela dificuldade, pela adversidade, mas tinha uma certeza de que quem é fiel e quem é íntegro a Deus há de vencer o inimigo. E assim aconteceu com a vida de Daniel, que foi livre daquela condenação real e foi livre justamente. Deus, mais uma vez, saiu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, assim, nós encerramos a lição de número 9 das lições bíblicas jovens. Comentamos a lição entre a lei de Deus e a lei dos homens. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.